Muito bem, então nós vamos agora para o nosso quadro, o Contraponto, mas antes do Contraponto aqui, eu gostaria só de agradecer mesmo o pessoal que está mandando um recado aqui através do nosso Facebook, a Dona Ivone Jubran aqui mandou alguns recados aqui pra gente, agradeço bastante, Dona Ivone, a senhora tinha falado aqui, né, falei mais do que a fraternidade, eu li só um pedacinho que tinha cortado para mim no celular aqui, mas eu vou ler aqui toda a mensagem, então a fraternidade é uma bênção, mas não isenta as pessoas de participar do ataque socialista contra esta nação democrática, essa é a mensagem então da Dona Ivone Jubran, e também você que está mandando aqui, que está participando com a gente aqui do Telescópio, não deixe mesmo de mandar o seu comentário aqui que nós vamos trazendo, assim como possível, né? Muitas vezes são muitos comentários, tudo a gente não consegue dar atenção a todos aqui, mas é muito importante você estar participando junto com a gente. Se quiser mandar um áudio aqui para o Telescópio, é só você baixar no seu celular aí o nosso aplicativo. Então você coloca no seu celular aqui, você tem o nosso contato de WhatsApp da nossa produção aqui, você pode através do WhatsApp mandar sua pergunta, mandar a sua dúvida a respeito, também o seu comentário a respeito do programa de hoje, então é muito legal, não deixe de ter no seu celular o nosso WhatsApp e vamos então para o nosso querido quadro Contraponto, esse quadro que nós estamos fazendo aqui durante esse tempo de pandemia, até para dar espaço mesmo ao contraditório aqui na TVI, deixar mesmo que o mesmo assunto seja debatido diversos olhares aqui, sempre trazendo para você que assiste com a gente aqui a melhor então opinião de diversas pessoas, né? Vamos construindo tudo isso juntos aqui, lembrando que o Contraponto então nós fazemos uma pergunta por rodada e essa pergunta ela tem então o mesmo tempo disponível para os dois convidados aqui responderem. Cada rodada eu inicio com um dos convidados perguntando, o outro respondendo e assim nós vamos caminhando aqui o quadro Contraponto. E nós temos também aqui hoje então, para realizar o quadro Contraponto, a presença então do José Hugo Furlan, aqui de Itapetininga, e também o Bruno Torresan, ou Torresan, perdão Bruno se eu estiver falando errado aqui, mas por favor, se vocês quiserem, no primeiro momento aqui, eu gostaria de agradecer muito a presença de você. Muito obrigado, Bruno, por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, Guto. Agradeço o convite e é sempre legal conversar, né? José Hugo Furlan, muito obrigado por estar ao vivo aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e elogio a TVI por ser um veículo tão democrático nesse tempo que a gente mais precisa, né? Sempre dando espaço para ambos os lados falarem, ambas as posições estarem se colocando. Muito bem, muito obrigado, Hugo. E vamos então iniciando aqui o nosso contraponto. Então, como eu já expliquei, nós temos esses 3 minutos então para cada um dos participantes responderem. Quando chegar mais ou menos em 30 segundos aqui, eu aviso para ir finalizando então a sua resposta, tá bom? Será uma pergunta por rodada, onde ela vai ser direcionada aos dois convidados. Então, iniciando aqui então agora o nosso contraponto, eu inicio com você, José Hugo Furlan, a respeito primeiro do novo Ministério da Saúde e o uso da cloroquina, ou seja, quando nós vemos hoje toda a atuação do governo federal, desde que se iniciou essa pandemia, o presidente Jair Bolsonaro ele vem falando sobre o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, ou seja, como uma medida aí de combate ao coronavírus. No entanto, tanto o ex-ministro Luiz Mandetta, quanto o ministro Nelson, agora também ex-ministro, os dois eles parecem que não deram o mesmo passo que o Bolsonaro gostaria, né? E talvez seja até o motivo da saída deles. Você enxerga hoje, Hugo, que o próximo ministro da Saúde ele vai assinar, ele vai fazer o que o presidente gostaria que fosse feito, ou que vai ser só um nome transitório que logo vai sair também? Bom, eu acredito que em torno da cloroquina aconteceu uma grande politização. Então, agora o remédio não tem lado, né? A pandemia também não tem lado. O eleitor do Lula morre, o eleitor do Bolsonaro morre. É uma coisa que a gente não deveria estar discutindo. O que acontece é que se levantou uma grande falácia a respeito dos estudos científicos sobre a cloroquina. Tem mais de 50 estudos científicos de cloroquina em relação ao coronavírus, desde o ano de 2003. Bibliografia muito vasta. O Covid-19 é algo novo, é da família do coronavírus, mas é algo novo. Então, o que acontece? Tem alguns estudos preliminares, um estudo de França, que teve um resultado bastante positivo, e a partir disso começou a se popularizar. Acredito que o Donald Trump também que plantou o remédio como sendo um salvador. Talvez não, mas é uma alternativa que tem dado resultados. Aqui no Brasil tem um estudo assinado por 4 hospitais, o Libanês, o Albert Einstein, o Oswaldo Cruz e o HCOR. Mais de 60 médicos e pesquisadores estão realizando esse estudo chamado Coalizão Covid.
E nesse estudo eles tiveram resultados positivos, principalmente nos primeiros momentos ali, da doença. Então, nos primeiros dias, são pacientes ambulatoriais. Então, não são pacientes que estão já internados no hospital, que estão usando respiradores, estão passando por momentos mais críticos da doença. Esses resultados foram muito positivos. Um comitê internacional deu sequência para que eles possam continuar no estudo. Então, eu até tenho o estudo aqui do Oswaldo Cruz, eu tenho o link aqui. Atualmente, esse estudo está muito próximo do seu final. Eles acreditam que em 3 semanas eles vão concluir esse estudo. O que vai concluir? Não sei. Ciência é assim, né? Uma coisa de uma vez, cada hora é uma coisa, né? Mas até agora teve resultado muito positivo, principalmente dos primeiros sintomas. Eu acredito que, depende do doutor ministro, pode ser que aprove, realmente tem um general, se fosse a doutora Anise, por exemplo, graduada aqui na USP, em 1988, mas ela tem mestrado na Alemanha, ministrou também vários cursos lá na França, e ela é uma grande apoiadora da cloroquina. Se for uma pessoa do nível dela, acredito que provavelmente se mude essa proposta de atuação do Ministério da Saúde. A gente não sabe o resultado. A ciência não é igual o Dória fala, não é uma entidade. São estudos acontecendo para valorizar esses médicos brasileiros pesquisando nesse momento. Muito bem, nós tivemos o fim do tempo. Aqui eu esqueci de avisar, Hugo, perdão, aqui quando faltava 30 segundos, mas você cumpriu certinho aqui o tempo. Passando para o Bruno, então. Bruno Torresan aqui, falando a respeito também dessa mesma pergunta, então, né? Esse novo Ministério da Saúde, né? Se vai ficar o interino, se vai ter um novo nome e justamente essa questão da cloroquina, né? Me parece, pelo menos, ser vamos dizer assim, uma das grandes bandeiras do presidente Jair Bolsonaro. Esse novo ministério, você acredita que ele vai mesmo ampliar, vai facilitar a utilização da hidroxicloroquina, ou ele vai, de certa forma, seguir da mesma maneira que estavam sendo os outros? Ele vai entrar, vai ficar durante um tempo, não vai cumprir o que o presidente tem colocado e vai sair logo em pouco tempo. Como você avalia isso, Bruno? Então, Guto, o nosso presidente ele tem se posicionado muito a favor desse uso da cloroquina, mas eu ressalto que o uso de nenhum medicamento deve ser utilizado indiscriminadamente. Efetivamente, a cloroquina ela já era prescrita, era dispensada sem receita médica, sem a obrigação de receita médica. E a receita médica foi obrigatória por conta do volume de pacientes querendo se automedicar. A automedicação é prejudicial sempre, até se a gente tomar um paracetamol e indiscriminadamente. A cloroquina, ela realmente tem se mostrado eficiente, porém, eu acredito, eu sou da área de TI, e assim, eu não questiono a decisão de um médico, porque eu não entendo a decisão do médico, ele estudou para isso. Né? O grande ponto que é questionável seria essa automedicação, essa leva que o presidente tem feito e esse estímulo a essa automedicação. A gente sabe que, por exemplo, a cloroquina ela pode gerar outros problemas caso não tenha sido prescrito, caso não tenha sido avaliado o paciente, né? Uma outra coisa que me incomoda um pouco também nesse sentido é a interferência política em decisões técnicas. É assim, eu me posiciono eu como um administrador ou como um técnico de informática, eu não vou interferir na decisão do médico. A decisão do médico tem que ser soberana. Eu não sei a procedência do presidente ou quem tem orientado a ele, mas eu acredito muito que as decisões médicas devem ser tomadas por um médico, por alguém responsável. Os 2 últimos ministros da Saúde, eles foram removidos porque não concordaram, né, apesar dessa interferência, eles não concordaram com essa interferência política do que o presidente estava colocando. Eu ressalto, inclusive, que ciência é um pouco diferente da opinião, né? A gente pode acreditar nas coisas, mas quando a gente trata de ciência, as coisas têm que ser realmente bem colocadas. Realmente, vários hospitais têm se posicionado a favor do uso, e eu não tenho problema nenhum. Só que dentro do hospital, se tem um ambiente saudável e um ambiente onde possa se monitorar a evolução da doença e a própria evolução do medicamento.
O meu medo é que um paciente, uma pessoa que acha que está com Covid ou que tem uma febre leve por uma gripe, porque tomou um sereno de manhã, queira utilizar a cloroquina de forma indiscriminada, né? Isso pode realmente gerar um problema muito sério para a saúde e o consequente colapso do sistema de saúde que está tão sucateado. Muito bem. E passando agora já para a nossa segunda rodada, eu inicio com você novamente, Bruno, falando a respeito da questão quais os caminhos que você acredita que serão os melhores a serem tomados, principalmente aqui na cidade de Itapetininga, olhando para a nossa cidade aqui. Você acredita que uma intensificação da quarentena com medidas mais restritivas vão ser o caminho? Porque parece que nós estamos num bolo que nunca vai acabar, né? Porque as pessoas não estão cumprindo a quarentena, com isso os casos aumentam, daí fica mais fechado aí no comércio, aqui mais fechado o comércio, as pessoas precisam sair mais, porque vão ficando sem dinheiro e tudo, e parece que entra num bolo total. A seu ver, qual o melhor caminho agora? Medidas mais restritivas, ou seja, obrigar essas pessoas a ficarem em casa, até de força policial, ou uma reabertura gradual, tentar, vamos dizer assim, fazer o menos dano possível, mas tem que se reabrir a partir de agora? Olha, eu acredito o seguinte, primeiro que qualquer medida a ser tomada perante essa pandemia mundial, ela é muito ingrata, porque assim, se você restringe as pessoas, de certa forma cruel, e realmente complicado, a gente entende que o comércio vai sofrer bastante, só que quando você restringe, não tem muitos casos de Covid, porque a contaminação diminui. E se não tem muitos casos, né, efetivamente não tem por que restringir. Então as pessoas elas ficam nessa dualidade sempre, né? Só que eu acho importante que a gente entenda o seguinte, o sistema de saúde, de forma geral, ampla, no Brasil inteiro, ele, apesar de ser um sistema único e muito elogiado fora, ele é sucateado. Não tem investimentos há muito tempo, a gente sofre muito com a ausência de recursos mesmo para trabalhar com todas as questões que podem vir a acontecer. Caso a gente saia, caso a gente flexibilize mais ainda, a tendência, isso eu digo seguindo tendências mundiais, seguindo até gráficos de contaminação de outros países, porque, aliás, esse é um ponto interessante, o Brasil teve muita sorte, né? A gente teve a oportunidade de ver acontecendo medidas certas e erradas, e os países que estão saindo, estão causando uma reabertura agora, foram aqueles países que tomaram medidas mais restritivas. Apesar de eu ter consciência de que a economia pode sofrer muito, eu acredito muito que a economia vai sofrer mais ainda caso tenhamos uma flexibilização muito grande dessa economia, dessa quarentena de forma geral. E eu ressalto que o sistema de saúde não está preparado para o volume esperado de contaminados, né? As pessoas que precisam, por mais investimentos que a cidade faça, por mais adequadas que sejam as linhas tomadas, o sistema de saúde não está preparado para isso. Então é importante que a população tenha consciência e, lógico, se possível, fique em casa. O que a gente acaba vendo muito são pessoas que nunca fizeram exercício caminhando na marginal, por exemplo, ou pessoas que nunca resolveram sair de casa para andar com um cachorro, hoje em dia passeando com 5 cachorros na rua. Então, assim, são medidas que obviamente, a gente não pode ficar preso dentro de casa sempre, mas é importante que a gente tente se restringir o máximo e tomar todas as medidas possíveis. Infelizmente, caso isso não aconteça, caso a população não tenha esse tipo de consciência, vai ser necessário medidas mais restritivas. Vai ser necessário, sim, um lockdown, né, como tem sido falado. Isso a gente pode ver em outros países como a Itália, como a Espanha, tiveram que fazer isso porque as pessoas não tinham consciência e o sistema entrou em colapso. Muito bem, trazendo agora para o José Hugo Furlan. José Hugo, vendo aqui então essa questão da quarentena, quais os próximos passos a serem tomados, como você avalia tudo isso, né? Vendo que nós estamos numa situação que parece que nós estamos fazendo uma meia quarentena, onde não vai nem para frente nem para trás, os números continuam subindo, o comércio continua fechado. Como você vê que são os próximos passos? Uma restrição maior ainda ou uma reabertura já para tentar voltar essa parte comercial? Como você avalia? Eu acho que essa metodologia que foi utilizada pelos governadores, ela não tem surtido um efeito prático.
E quando você olha, por exemplo, para São Paulo, vai ter rodízio, não vai ter rodízio, tranca o povo, tira os carros da rua para o povo usar o transporte público. Agora, hoje vai se decretar ainda mais feriados. Nunca se teve um planejamento real. É muito interessante isso que o Bruno trouxe, quando ele fala assim, olha, nós tivemos a oportunidade de se espelhar em outros lugares e ver as medidas tomadas, e mesmo assim não houve um planejamento. Nunca teve alguma coisa assim, tipo, olha, a gente vai em determinado momento de civilização a partir de tais estabelecimentos. Olha, cidades com X habitantes e X carros podem trabalhar de tal maneira. Então, quando o STF tira da mão do presidente, delega que os governadores têm esse poder de resolver, eu acho importante isso. É uma medida, inclusive, positiva. Mas os governadores não podem tomar atitudes se o Estado, o Estado de São Paulo gigantesco, fosse uma coisa só. Então, o Dória, quando decreta a quarentena, o aumento, ele aumenta para o Estado todo. Quando ele quer decretar o lockdown, vai ser para o Estado todo. Então, ele tem que ter uma certa consciência e se basear em evidências científicas. O que é científico em tirar carro da rua e o pessoal ter que ir para o transporte público aumentar o nível de contaminação. O que tem de científico dar 6 dias de feriado? É claro que das aglomerações. O pessoal vai para o mercado, vai comprar as coisas para fazer churrasco. Quem pode vai aproveitar. Né? E quem não pode, principalmente na área econômica, vai sofrer. Então, tem que se haver um diálogo muito maior com os prefeitos. Se os governadores têm essa autonomia, os prefeitos necessitam ter essa autonomia. A gente podia dividir em micro-regiões, né, e entender, porque no nosso país aqui, 6 cidades têm 50% de todos os casos de Covid. Isso é muito sintomático, porque imagina que um país como o Brasil são 6 cidades com 50% dos casos, elas têm que ter um tratamento. E o resto do país tem que ter outro tipo de tratamento. E, em relação à nossa cidade, devido a essa falta de programação do Estado, eu acredito que as pessoas largaram a mão. É isso que ele falou, a pessoa está andando para a rua, está fazendo uma coisa e outra. É estranho, porque pode 200 pessoas se aglomerarem na fila de um banco, ou 50 no mercado, e uma pessoa numa loja de roupa, não pode com devidos cuidados, álcool em gel, máscara. Então, precisaria que tivesse uma orientação clara e uma flexibilização com normas, respeitando as normas sanitárias, diminuindo o número de pessoas que vão entrar, que vão sair. Quer dizer, mas parece que não se pensa nisso. Se pensa simplesmente em seguir em frente. Né? Não importa se não está dando certo, a gente finge que deu certo e continua seguindo. Isso é um perigo. Muito bem, e nós temos alguns recados também chegando para a gente aqui através do Facebook. Eu vou aproveitar agora entre essa próxima pergunta aqui para ler aqui. A Ivone Jubran manda para a gente aqui: todo representante do povo deve estar ouvindo o povo e seus clamores, não basta ser eleito. A Ivone Jubran também manda: sinto muito pelas autoridades eclesiásticas também, pelo silêncio ou omissão. A Valdete Queiroz manda para a gente: a automedicação é sempre perigoso. O PH Furlan manda: o sistema nunca vai estar pronto, é hora de conviver com isso. A Gisele Leite Furlan manda: o sistema sempre esteve em colapso. Vivi Sene coloca: teve mau planejamento desde o início. O isolamento ficou mais do que provado que não muda nada. O Flávio Itapê manda aqui pra gente: infelizmente, resultados são manipulados para atender anseios de governador. Basta ver Minas Gerais, onde existe uma administração comprometida com o combate somente o vírus. A fome chegou, o Dória não está nem um pouco preocupado. Precisamos trabalhar e deixar que trabalhem. Andréia Silva coloca: sou de São Paulo e está um caos, não está tendo planejamento dos governadores. E trazendo já um outro assunto aqui, que acho que é muito importante nesse momento também, porque a grande epidemia que nós vivemos aqui no Brasil, perene, desde sempre aqui no Brasil, é a questão da corrupção, e direto tem tido mais e mais casos aparecendo, mais e mais casos estampando aí os noticiários a respeito disso, principalmente nesse tempo agora de pandemia. A seu ver, nós vamos iniciar agora com o José Hugo Furlan. José Hugo Furlan, a seu ver, a corrupção no Brasil, ela está afetando o combate ao coronavírus? E se sim, de qual forma você vê que a corrupção afeta esse combate? Totalmente, Guto. Eu vejo que afeta esse combate pelo simples fato de que os governadores parece que vão ad infinito prorrogar essa quarentena. Por quê? Porque parece que o pico, só vai chegar o pico da doença quando acabar o dinheiro que está sendo investido. Então, se ela está para o Rio de Janeiro, vai gente que está trabalhando na área da saúde, secretário, coisa e tal, exonerado, volta. Né? Teve uma denúncia de um cidadão
mais de um vereador que acatou essa denúncia, que o Wilson Witzel utilizou 20 respiradores, inaugurou um hospital de campanha, tirou esses 20 respiradores e levou para inaugurar outro em outro local. Então, assim, não está dando tempo nem de aquecer o negócio, eles já estão colocando mão no vídeo. Isso aí é um mal universal, mas aqui no nosso país isso é muito mais sintomático. A gente vê que aqui em São Paulo teve uma licitação, né, uma licitação indevida, no caso não há licitação, gastando 14 milhões em aventais de saúde, que não tinham a qualidade necessária. Então, são muitos os casos que nós temos. No Pará, por exemplo, por conta de que começou a se descobrir alguns problemas, o governador decretou que não se poderia falar mal do governo na internet. Então, assim, são medidas absurdas para resguardar as pessoas que estão praticando esses atos. É claro que daqui a alguns anos isso vai ser descoberto. A Polícia Federal recentemente começou a pegar diversos casos, né? Eu acho que o mais sintomático atualmente está sendo no Rio de Janeiro. Então, sem contar esse ponto de corrupção atual, nós temos aí 20 a 30 anos de corrupção. Se a gente não tivesse feito estádio, precisava fazer hospital em estádio, né? Desviando dinheiro para tudo, para a Olimpíada. O Rio de Janeiro já estava falido, já estava tudo lá, sucateado. Então, assim, é um histórico que vai destacar aqui que a gente tinha possibilidades de um desenvolvimento diferente. Mas não, cada um vai pensar arbitrariamente em si próprio. Então, essa questão da corrupção é uma coisa que a gente tem esperança, sempre fica com o olho diferenciado ali. Porque a possibilidade de que esses políticos mudem, ela é muito pequena. Ela é muito pequena porque a nossa própria sistema político acaba favorecendo. Se você pega alguém que comete um ato indevido, ele é aqui de baixo do povo, há uma tendência de ter um tratamento. Mas o que acontece com eles lá em cima? São as leis que irão salvá-los. Cadê a prisão em segunda instância? Cadê as 10 medidas contra a corrupção lá de trás, lá do ano de 2014, 2015? Quer dizer, nunca eles vão aprovar. Eles sempre vão aprovar coisas que os beneficiam. Então, a corrupção, sim, ela tem, de certa forma, aumentado. Muitos aí que estão falecendo têm que entrar na conta também desse bando de corrupto. Fim do tempo. Passando agora para o Bruno Torresan. Então, Bruno, como você avalia essa atuação, essa relação, né, dos agravamentos, da situação que nós passamos hoje com essa pandemia e a corrupção, e também a respeito dos frutos, né? O que essa onda de corrupção, essas notícias de corrupção, elas podem despertar na população. Talvez se consiga inibir ainda mais as pessoas de seguirem as leis governamentais através dessa corrupção. Como você avalia, Bruno? Então, Couto, eu tenho que concordar com o meu colega aí, porque assim, nós vivemos uma crise, não só uma crise de saúde, com a pandemia mundial, mas uma crise de ética, uma crise moral, né? No Brasil, hoje, estamos vivendo um eterno Fla-Flu, um eterno Corinthians e Palmeiras, né? É uma coisa assim, pessoas estão endeusando determinados políticos e outras estão odiando determinados políticos, e elas não unem forças necessariamente para atingir um objetivo que é melhor para a população, né? Independente de partido político, independente de orientação política, a corrupção é algo endêmico no Brasil, né? E ela vai desde dos governadores que roubam, dos vereadores que desviam, dos prefeitos, e passando até pela pessoa que não precisa ter o auxílio emergencial e faz seu cadastro no auxílio emergencial só para tirar uma boquinha, né? Eu acredito muito que a gente vive essa crise de ética no país, e isso daí, essa crise, desvaloriza as instituições. As instituições, elas têm que ser valorizadas, elas têm um cancelamento mútuo, né? Então, são 3 exatamente para isso, para que 2 possam verificar a terceira e possam impedir caso a terceira tome decisões. Essa descrença nas instituições, ela faz com que as informações elas cheguem mais tortas no seu João, que é o seu João da feira, que vai comprar as coisas na feira. Então, assim, a população mais carente é a que mais sofre, e realmente, eu não tenho dúvida de que há necessidade de se ter uma verificação muito maior sobre esses contratos que estão sendo feitos sem licitação,
né? A licitação pode ser o pior, pode não ser o melhor método, mas é o melhor que nós temos para garantir a isonomia do Estado, né? Nós precisamos, porque a população carente é a que mais sofre quando o dinheiro é mal investido, é mal gasto, e a gente sabe que, infelizmente, em todos os âmbitos do governo, há desvios de dinheiro muito, muito latentes. E, no final das contas, é a população que é atendida no pronto-socorro, que é aquela que é carente, que não tem dinheiro para pagar uma Unimed, que não tem dinheiro para pagar um plano de saúde mais avançado, é essa que vai sofrer, né? Então, é importante, mais uma vez, que... e outra, sem contar que a gente tem uma subnotificação muito grande de Covid, a gente não está conseguindo atender todo mundo, não existe isso. Então, assim, toda a corrupção, todo o dinheiro que não é investido nisso com seriedade, ele se é perdido e ele vai para os bolsos de pessoas que são corruptas, né? Infelizmente, o Brasil é assim, e a gente tem que lutar, como jovem, tem que lutar para que isso não aconteça mais. Muito bem. E Bruno, já continuando com você aqui nessa nova rodada, Bruno, a respeito dessa disparidade, né, que aparecem posições frontalmente contrárias muitas vezes, né, das opiniões e das orientações do governo federal e do governo estadual nesse momento, né, com respeito ao combate ao coronavírus. A seu ver, Bruno, qual dos dois está entendendo melhor a situação real aqui do Brasil e qual dos dois, de certa forma, está dando um mau exemplo ou agindo de uma maneira contrária aí à situação real do Brasil? Olha, é muito complicado a gente afirmar 100%, porque Covid, se a gente for parar para pensar, ela tem menos de 2 meses, né? Então, assim, outros países lidaram, mas, obviamente, a realidade de outros países é totalmente da realidade nossa. Isso a gente pode incluir questões como a ausência em outros países de um sistema único de saúde, que a gente tem que valorizar, que é um dos melhores sistemas que a gente possui, né? É um dos melhores sistemas do mundo, muito, muito bem avaliado, junto com o NHC da Inglaterra, do Reino Unido. Então, assim, é uma situação totalmente nova, é uma situação totalmente atípica, né? E que não se tem literatura sobre isso, não se tem nada de acordo. O que eu acho, e isso é uma opinião própria, é que as pessoas, os governadores, eles têm seguido muito o que foi tentado em outros países, né, como o isolamento social, como a implementação, e que, infelizmente, por essa posição contrária, faz com que muitas pessoas que acreditam que o presidente é o mais capacitado para dar esse tipo de opinião, acabam desautorizando isso, como eu disse no início, é uma posição muito ingrata, porque caso a pessoa se contamine com o coronavírus, o Estado não fez o suficiente, não cuidou. Caso a minha parente morra por coronavírus, o Estado não cuidou. Agora, se eu não obedeço o Estado, o governador está restringindo demais. Então, sempre é uma posição muito ingrata e sempre vai haver contradição. O ideal, o posicionamento ideal seria que todos eles falassem a mesma língua, seja por um lado ou pelo outro, né? O que há muito é a falta de diálogo entre governadores e presidente, e isso acaba causando uma rixa interna, política, que não faz bem para a população. Não faz bem para aquelas pessoas que precisam, não faz bem para aquelas pessoas que vão precisar de um respirador, que vão morrer, infelizmente, por uma briga política que, num sentido amplo, se torna até vaga, porque a gente precisa mesmo dar valor à vida, né? Então, eu acredito que seja o momento da gente deixar essas opiniões contrárias de lado, sentar e conversar. Só que, assim, o governo federal e o estadual têm que estar disponíveis para a conversa. Não existe como a gente tomar uma atitude nacional, porque o Brasil é um país de proporções continentais, inclusive, não tem como a gente tomar uma atitude nacional sem esse diálogo intenso entre eles. E o que não está havendo, infelizmente, e muito por conta do posicionamento do presidente mesmo, ou até mesmo o posicionamento radical do Dória, que não gosta do presidente, e fica essa briguinha de comadre, e no final das contas, quem sofre mais uma vez é o seu João, a Dona Maria, que está precisando do atendimento no PS. Muito bem, passando para você, José Hugo, essa mesma pergunta a respeito, então, dos âmbitos federais e estaduais, porque nós perguntamos mais a respeito disso, porque eu acho que os rumos do que está sendo feito no Brasil com respeito ao coronavírus, elas estão sendo ditadas mais a nível federal e estadual. A nível municipal, nós temos não tem muito espaço aqui para se legislar sobre muita coisa, mas perguntando aqui para você agora, José Hugo Furlan, as medidas federais, que são muitas vezes criticadas por não levar tão a sério, pelo presidente dar mau exemplo com não utilizando máscara, indo em lugar, cumprimentando as pessoas.
O que você vê seriam essas, mas as posições que ele tem tomado com respeito à economia seriam as mais certeiras, ou do governo do estado de São Paulo, que é muito criticado também pelo fechamento, por não deixar as empresas, vamos dizer assim, de certa forma, trabalharem nesse momento, mas que busca aí a questão da saúde. A seu ver, esse balanço aí, qual você avalia que está acertando mais nesse momento? Bom, como bem o Bruno colocou, e a gente já vinha falando aqui, esse problema, ele é um problema que tem que ser regionalizado no Brasil e menos Brasília. A gente não pode tomar decisões à torto direito. Então, a partir da hora que sai das mãos do presidente, os governadores acabam tomando a iniciativa, fazendo reuniões e decidindo todos juntos. Né? Goiás, Tocantins, e São Paulo, Rio de Janeiro. Só que aí você vai olhar lá para Minas Gerais e ver que há realmente algo muito acertado, porque diminuiu muito o número de pessoas lá, menor do que o número de pessoas aqui em São Paulo, por exemplo. Claro, diversas condições, né? O número de aeroportos de São Paulo é o coração do Brasil, a questão financeira, sim, mas há um trabalho diferente, algo diferente feito. O Paraná também tem números muito específicos, muito baixos, então não dá para a gente colocar todos os governadores em balde só e dizer que estão fazendo errado, como também não dá para dizer que o presidente está 100% errado. É claro que, em relação às normas sanitárias, deixa a desejar, então, bota no nariz, não usa máscara. O pessoal do Pânico até brinca, fala, olha, você quer saber o que tem que fazer durante a epidemia, olha para o presidente e faz tudo o que ele não faz. Né? Faz até essa brincadeira para dizer. Mas ele não teve esse poder também de atuar em cima disso. Então, ficou muito restrito. Acabou se tornando uma figura decorativa. Então, os estados deveriam estar mais próximos dos prefeitos. Esse era o melhor caminho. A gente poderia ter um verdadeiro número real de dados e começar a aplicar medidas mais científicas. Se a gente olhar a Suécia, por exemplo, fez algo totalmente diferente. Quando começou a retornar, agora, não teve um aumento de casos, porque, a princípio, apostou na imunidade do rebanho. A Alemanha começa a retornar, a França começa a retornar, começa a ter um aumento novo de casos. Por quê? Estava todo mundo isolado. Então, é uma tendência que isso vai acontecer. É difícil entrar num acordo, não vai ter acordo nenhum, né? Porque eu vejo que o governador de São Paulo quer a cadeira da presidência lá em 2022, então se tornou quase que um braço de ferro. O que ele tem feito hoje parece aquela criança birrenta, não escuta ninguém, ele tem um papo, né? Estou tomando uma orientação baseada na ciência. A gente estuda de qual pesquisador, qual médico, de onde está saindo isso, da cabeça dele. Ele vai querer ser julgado. A gente tem que olhar muito para isso. Como que você diminui o fluxo de particular e coloca o pessoal no transporte público? É muito mais fácil o transporte público. Então, assim, são medidas que elas não têm exata noção, parece que do tamanho do cargo preocupa. Então, isso é o que mais preocupa nesse momento. Muito bem, agradeço muito a participação de vocês aqui junto com a gente, então, no Telescópio. É sempre muito importante, né, nós aprofundarmos mais esses assuntos. Eu sei que às vezes os assuntos eles vão acabando, vamos dizer assim, ficando os mesmos, né? Nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos no meio de uma coisa, então é sempre muito importante discutir mais profundamente tudo isso que vai acontecendo, mas fica aqui mesmo o nosso compromisso, né, de sempre dar voz aqui a vocês, cidadãos aqui de Itapetininga. Agradeço muito ao José Hugo, também ao Bruno Torresan aqui por participar aqui com a gente do quadro Contraponto. Um grande abraço para vocês e nós vamos dando sequência aqui, nós vamos trazer para vocês as atualizações aqui da cidade de Itapetininga, né, trazendo também a nossa cidade, toda a nossa região. Nós temos sempre esse trabalho aqui junto à TVI de trazer para vocês as atualizações, mas antes das atualizações, só deixar então esse posicionamento oficial aqui da TVI, que nós seguimos e recomendamos todas as normas então prescritas pelo Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde, ou seja, todo o cuidado nesse momento, utilização das máscaras e tudo. Então, essa é a orientação aqui da TVI para você que assiste aqui com a gente.